pronto, já voltamos. Eu vou pedir para o Fernando colocar um videozinho muito interessante. Ele está em inglês, mas é fácil de entender pelas imagens, vocês vão conseguir entender ali o que está acontecendo. É bem curtinho. Fala o quê? A gente... Não, vou deixar de surpresa. Não, esse negócio de falar antes é que nem no CQC, que eles contam antes o que está acontecendo. Ah, é. Assiste, tira suas próprias conclusões, depois a gente conversa. Bom, então Não passou elas jogando tênis. Não passou. Não É, tem um adversário documentário pra elas. muito comprido. Não, elas jogam tênis. E ganham de todo Coordenadíssimo. mundo. Não, É um não tem corpo adversário jogando pra- tênis com duas cabeças. É, Mas ganha de então, todo mundo. mas não é só essa a questão. Elas Agora, dividem... deixa eu contar uma coisa pro pessoal. Tá tendo nos Estados Unidos um reality show, né, com elas o tempo todo. Mostrando a vida delas. Mostrando a vida delas. Agora, tem um caso trágico na Índia, com a mesma situação, só que as duas meninas não se dão. E elas põem uma coisa entre elas aqui, é horrível, horroroso. É que essas aí a mãe criou aqui, né? Elas no compartilham, tratamento. inclusive até a própria profissão, elas vão ser fotógrafas, elas estão aprendendo, elas têm os mesmos gostos. Mas é interessante que elas compartilham... E se uma for homossexual, a outra não? Então, mas olha que interessante, tem um problema aí por isso. Do tronco para cima, elas são completamente separadas. Então, existem 4 pulmões, 2 corações, tudo separado. Do tronco para baixo, não. Então, elas têm uma vagina só. Uma vagina só. Porra, aí dureza, hein? Hã? Então, e Ó, aí? o Fernando lá já sedento A outra vai ter que de aguentar. amor. Então, e aí? Mas aí que tá o problema. Aí que Quer tá dizer, o... você vai estar o tempo todo transando com o namorado da sua irmã. Mas a minha leitura, ainda eu não consegui identificar na leitura se as sensações se reproduzem para as duas também no âmbito do amor. Não. Não? Inclusive, uma namora, a outra não. Então, mas aí... Não e a se outra apro- não sente quando está Não. sendo penetrada? Não sei, elas não comentaram Aí- sobre o sexo. aí que Não, é vai preciso- sentir. Vai sentir sentir porque a daqui penetração, pra mas aí é baixo... um incômodo. Então, é um incômodo. Quer é dizer, um incômodo. enquanto... Aí eu tô aqui, eu faço assim... Eu faço assim, você goza e eu tenho que me ferrar aqui, pô. Eu levo o ferro e você goza, quer dizer, aí é Então, dureza, isso que eu hein? queria entender. Será que um corpo, Olha lá o uma das Fernando meninas sedento de amor. vai ter prazer e a outra não? Então, esse é o problema, né? Quer dizer, Porque, assim, se não sentir nada, ótimo. O duro é se sentir desconforto, É. né? Aí que é... Uma questão que se coloca, né? Elas passam pelas mesmas coisas, objetivamente falando. Sim. Só que elas têm Experiências experiências diferentes. quase as mesmas coisas. Quase as mesmas coisas, porque, por exemplo, elas passam por experiências de lados diferentes, então a lateralidade é diferente. Certo. Elas passam de experiências de sono, às vezes uma dorme, a outra não está dormindo ainda, está lendo. Né? Então elas têm experiências quase iguais no mesmo tempo. Mas, Isso né? é importante colocar, que são quase as mesmas coisas. Por quê? Porque você poderia falar apressadamente que elas fazem as mesmas coisas e advogar a hipótese da subjetividade como algo que nasce de dentro para fora. Por quê? Se elas passam pelas mesmas coisas, de onde vem a diferença entre elas? Deve vir de algum lugar. Então, deve vir de então as ideias e os sentimentos são produzidos dentro da pessoa. Né? Só que, de fato, não são as mesmas coisas pelas quais elas passam. Né? As experiência como aquilo que é ao mesmo tempo objetivo e subjetivo, né? Não são as mesmas coisas, porque uma olha para o lado, na sala. Sim. Inclusive, até o que eu tinha visto até então é que uma das meninas tinha um namorado, já tinha beijado, e a outra irmã não. Sei. Porque enquanto você está namorando ali, eu tô lendo aqui, né? Eu não sei. Tranquilamente, né? É. O problema é você conseguir estudar aonde a alma, né, a alma tomada como mente, né, não tomada no sentido religioso, de substância, mas a alma como alguma coisa mental, se imiscui ou não se imiscui no âmbito fisiológico. Né? Esse que é que a gente está acostumado com uma situação onde a gente tem dificuldade de distinguir isso, porque você está com a mesma alma no mesmo corpo, mas aí você tem duas almas num mesmo corpo, né? Mas no mesmo corpo que tem, às vezes, duas possibilidades, como nos braços, e às vezes uma possibilidade, como nas pernas, vagina e etc. Né? Isso é fantástico, né? O que vai criar uma teoria sobre as noções de eu, né, também muito mais sofisticadas. É engraçado que elas falam, né? We like, we got a job. É tudo we, tudo
Elas não falaram de eu, elas falaram de we, de nós. Mas tudo bem, aí até aí é espacial, né? Mas agora namorando, elas não vão mais falar isso. Então. Tem que falar eu. E foi, inclusive, quando elas foram no programa da Ofer, quando elas eram crianças, a Ofer falou, ok, até então, na infância, tudo bem, mas e a hora que começou o namoro? E é verdade, a hora que começar... E naquela época elas tinham 16 anos, então elas falaram, nós não namoramos ainda, né? Mas agora elas estão com 24 já. 22 anos, né? E você vê na primeira infância um momento em que as crianças são passadas, o que se espera da criança é que ela faça parte de uma coletividade, né? Seja igual às outras. Isso. Mas chega uma certa idade que você vai começar a ver a escolarização mesmo, né? Não um aprendizado de comportamento, mas o comportamento de regras sociais, mas de comportamento no sentido de conhecimento, né? Apresentação de conhecimento, realização de tarefas. Você vai começar a reparar nas diferenças individuais. Agora, o interessante é que, essa mãe é uma mãe que deveria ganhar todos os prêmios do mundo, porque ela não tem só essa filha, ela tem mais. Ela tem mais 2 filhos. Ela tem mais 2 filhos, né? Então, assim... Juntos? Não. Não, os outros nasceram mais separados um pouco. Pouquinho mais separados. Um pouco mais separados, né? Mas é interessante pelo seguinte, né? Quer dizer, a comunidade familiar é muito bem resolvida, muito bem, né? Pelo menos até agora. Agora vamos ver as situações que vão passar aí, né? Mas é um negócio fantástico, né? Tem uma história que eu queria contar, só voltando à questão da subjetividade, identidade, né? Há uns tempos atrás eu entrei em contato com a Secretaria do Rio de Janeiro, que faz abordagem de pessoas em situação de rua, né? E a abordagem deles é feita por Kombi. As Kombis circulam por uma área da cidade. Os técnicos tomam nota da quantidade de pessoas que estão na rua. E após esse primeiro levantamento, eles abordam, convidam a pessoa a ir ao abrigo. Isso há 2 anos atrás. Hoje em dia a política é um pouco diferente. A gente vê mais de internação compulsória, né? Internação compulsória não, abrigamento compulsório. Mas essa minha experiência, teve um dia em que um homem apareceu na central da secretaria, né? Dizendo que a mãe havia visto a mãe dele, mãe que ele não via há 20 anos, na rua. E ele não soube como se aproximar dela. E pediu a ajuda dos assistentes sociais e dos outros técnicos para se aproximar. E para que os técnicos vissem se ela precisava de alguma coisa. Então, organizou-se a abordagem junto com ele, eu estava nessa Kombi. E no diálogo, né, antes de nós chegarmos à senhora em questão, ele pedia, né, que a assistente social tentasse conseguir uma assistência para ela, ver o que ela estava precisando e quem sabe até um abrigamento, né? Mas ele não colocou em nenhum momento que ele queria viver com a mãe de novo. Não colocou isso. Mas a assistente social disse que ia lutar para que a mãe e filho voltassem a viver juntos. Não era a vontade do homem. Chegando lá, nós encontramos aquela senhora, ela se mostrou receptiva no primeiro momento, mas quando a técnica falou, nós estamos aqui com seu filho, né? Venha conhecer o seu filho, ela virou as costas e saiu andando, lentamente. Isso foi um choque para os técnicos, que ficaram confabulando, e quando viram, a senhora não estava mais à vista, tinha ido embora. E quando aí a equipe se reaproximou da senhora, foi atrás, né? Se reaproximou e ela disse que não tinha filho nenhum, que não conhecia nada, e a equipe desistiu, né? E voltou para o ponto da política, né? Para a secretaria. Eu fiquei pensando, existe essa senhora, né? Ela não aceitou o que os técnicos falaram, né? Os técnicos vieram com uma história pronta para ela. Você é a mãe do fulano de tal e vocês vão, você vai passar por uma assistência
e a senhora vai morar junto com ele. Mas quem disse que eu quero essa história para mim? Quem disse que ela quer essa história? Quem disse que eu quero a narrativa que o outro construiu. Que o outro construiu para que eu seja eu. Né? Eu agora sou esse personagem dessa história aqui. Sim. Eu não quero essa história para mim. Né? E nem o homem queria aquela história. Né? Nem o homem. Essa vontade de contar uma história é uma vontade muito mais da política, né? Que num afã de garantir o direito. Montou uma narrativa mais garantir fácil. O direito, ela solapa a subjetividade. Sim. Solapa, na verdade, a subjetividade, pelo menos uma parte, né? A identidade, né? A parte da identidade e da subjetividade. Se você pensar em consciência e identidade como dois elementos da subjetividade moderna, né? A identidade dada pelas narrativas, essa narrativa eu não quero, né? Que é uma coisa que um filósofo fala muito, eu até coloco nos meus livros, o Danto, né? O Arthur Danto, que não é um filósofo desta área, mas ele tem uma história sobre as narrativas que você aceita, porque você tem N narrativas que contam histórias que podem ser suas. Sim. Mas há uma, ou duas, ou três que você aceita como sendo suas. E há outras que você não aceita como sendo suas. Né? Uma das coisas interessantes de você ver nessa questão da identidade é livros de criminosos de guerra, né? Contando a história deles. Né? Eles contam uma narrativa, não que eles omitam coisas, eles contam tudo, mas eles montam uma narrativa possível de ser aceita por qualquer um de nós. Porque se eles contarem as várias narrativas, né, algumas delas, como monstros, eles não vão aceitar. Não vão aceitar. Né? É difícil você olhar para o espelho e dizer, bom, eu sou protagonista de todas essas narrativas aqui e todas elas sou eu. Né? É difícil, você escolhe algumas onde você é melhorzinho. Né? É lógico. Provavelmente ela abandonou o filho alguma coisa e falou, essa aqui não. Né? Essa aqui me transformará numa identidade, né, num eu culpado. Eu não vou querer isso para mim, né, pô? Exato. É muito interessante isso daí. E você não sabe como ela faz para viver, né? E que outros eus vão sendo forjados aí na experiência dela das coisas, né? É isso mesmo. Agora, aquele eu foi complicado realmente para ela. Agora, o desafio é como você vai buscar direito, né, vai buscar garantir direito numa política, né, que está atrelado a uma consciência, está atrelado a uma identidade que você aceite. A uma narrativa. Mas não tá necessariamente atrelado, né? Porque você pode ser sujeito jurídico, né? Você pode ser um sujeito de direitos, né? Então a minha identidade está ligada a esses direitos, independente de eu aceitar essa narrativa ou não. Por exemplo, ela como mãe tem aqueles direitos porque a política está voltada para cuidar dela ali, né? Então, né, nesse caso é até fácil resolver. O duro é quando não são direitos. O duro é quando são deveres, né? Eu vou te culpar por coisas, né? Mas peraí, essa narrativa que você está usando para me descrever, eu não aceito como sendo minha. Quando é direito é bom, né? Mas quando é culpa, né? Assim, você é o criminoso tal. Não, peraí, calma, né, pô? Ou no caso de uma mãe que faz um aborto, comete um aborto. Aí é pega e julgada, por exemplo. Ou mesmo o criminoso nazista. O que eles falaram assim? Não, peraí, calma. Só seguir ordens. Esses que vocês estão descrevendo aí são quem? São soldados. E eu não eu posso ser julgado. Ordens fazendo o meu trabalho. Eu não posso ser julgado como soldado o tempo todo. Por quê? Porque eu estava sob um rigor da corte marcial, da lei marcial, do período de guerra. Vocês também. Né? A saída O Sartre tem uma solução para isso, né? Para culpar os nazistas. Né? Porque os nazistas começaram a ir por esse caminho de falar que a identidade deles era dada por uma narrativa universal. Todo mundo seguiu ordens naquele período. Eles não podiam ser julgados por uma coisa que todo mundo fez. Aí o Sartre invoca o outro polo da subjetividade moderna, que é a consciência. O Sartre fala assim, não, mas veja só, a identidade de vocês era a identidade de soldado, tudo bem, todo mundo tinha. Mas a parte da subjetividade que era a consciência, onde vocês deveriam ter falado assim, onde vocês deveriam ter posto a mão na consciência, né? Como a gente diz, né? Essa não é igual. Essa deveria ter atuado sobre a outra. Tanto que atuou. Né? Tanto que atuou. A gente tem exemplos de pessoas que preferiram se matar do que matar. Exato. Né? Ou fugir, ou deserdar. Sim. Né? Olha, o Tiago de Andrades, o seu xará,
ele fala ser ou não ser, eis a questão. Esta reflexão do Hamlet seria um aprofundamento da subjetividade? Ser ou não ser. Aprofundamento... Ele tá pensando no Hamlet porque o Hamlet é um certo ícone, né, da subjetividade. Acho que é isso, né? Sim, um certo ícone da subjetividade moderna, né? Porque ele põe as primeiras questões, não é que põe as primeiras questões, mas na literatura é tido como uma figura que chama a questão da interioridade, né? Ele tem dramas de consciência, mas eu acho que não é, esse aí você pode pegar vários outros, né, elementos desse mesmo período, mapeando esse tipo de coisa, né? Mapeando isso que depois vai ser o romance por excelência, né? Que é você botar essas questões, né? Você pode ter vida interior, né? Nós temos vida interior, né? A experiência também é subjetiva, né? Ela vai formando uma história que você vai reconhecer para uma narrativa, né? Que vai contar para você da sua biografia. Só que você também tem narrativas diferentes e para um outro eu que pode ser, que eu posso usar, né? Que pode ser utilizado, né? Pela mesma pessoa. Então, ser ou não ser, parece que o que está em jogo aí é só um ser, né? É só um modo de ser, que ele vai aceitar ou vai abandonar. Ele vai aceitar esse ser. A única saída dele é aceitar esse. Ele não tem outra alternativa, ele não tem outra opção. Tem uma narrativa. Ele não tem outra opção, né? Tem uma narrativa. Não tem outra narrativa para escolher, né? Não tenho mais outras narrativas para escolher. Muitas vezes nós não temos outras narrativas para escolher, né? Sim. Eu fico imaginando qual narrativa teria agora, a essa altura do campeonato, para escolher os condenados pelo mensalão, né? Como é que eles vão se redescrever agora, né? Quer dizer, até pouco tempo eles olhavam para o espelho e se viam como heróis, né? E agora eles vão ter que se ver como heróis para um e como não heróis para outros. Mas esses outros não são mais os inimigos, também são alguns amigos, né? Exato. Isso é uma dureza terrível, né? Isso é uma desgraça terrível. É a maior dificuldade da gente. Maior dificuldade que a gente tem. Tiago, eu quero agradecer demais você ter vindo aqui conversar com a gente na Hora da Coruja. Quer deixar um contato aí? O pessoal está pedindo seu contato. Tá, gente. Vocês podem me procurar pelo Facebook. Procurem pelo Facebook do Paulo. Vão ter que adicionar o Paulo. O Tiago Matos. Eu até marquei hoje com a propaganda do Hora da Coruja. Eu marquei o Tiago na propagandinha lá. Qualquer coisa é só me perguntar que eu repasso. Então, eu vou dar um tchauzinho para quem está nos assistindo, né? Que eu sempre sei que a Amanda está nos assistindo. Amanda, lá no Rio. Tchau, Amanda, para você. Um beijinho para você, né? E muito obrigado, viu, Tiago, por você ter vindo do Rio até aqui. Exatamente. Aliás, coisa que nós também fizemos e demoramos 10 horas. Exatamente, não é fácil. Pessoal, então semana que vem, terça-feira é feriado, mas mesmo assim tem programa inédito, viu, do Hora da Coruja. A gente vai conversar sobre o Dia da Consciência Negra. Beijo, até terça-feira que vem.